Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo de número 12, nós estaremos lendo a partir do verso 1 e diz assim a palavra: Então o Senhor veio a Abraão e ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás tu uma bênção. Será que você pode profetizar sobre o irmão que está do seu lado, a irmã? Diga assim: você é uma bênção. O verso 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Você ouviu? Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E por teu intermédio abençoarei todas as famílias ou todos os povos, todas as famílias sobre a face da terra. Apenas até aí. O desejo de Deus sempre foi abençoar. Deus sempre deseja te abençoar. Entenda isso. Deus sempre quer te abençoar. Gênesis 1:28 diz que quando Deus fez todas as coisas, Deus abençoou. Quando Deus fez o homem, Deus abençoou. Mas abençoou a mulher também. A palavra te abençoarei está nas Escrituras em mais de 400 lugares. Ou seja, Deus quer te abençoar. Porque Deus é um Deus bom, Deus não é um Deus mau. Então Deus sempre quer, Deus sempre deseja. Talvez você imagine que Deus não quer te abençoar. Esse pensamento não vem de Deus, porque o desejo do coração de Deus sempre é te abençoar. O Senhor Jesus, quando estava para subir aos céus, diz as Escrituras que ele levantou a sua mão, ou levantou as suas mãos e abençoou as pessoas que ali estavam. Uma certa feita, Jesus chamou as crianças e abençoou as crianças. Por isso aqui no ministério sempre nós começamos o nosso culto abençoando os nossos filhos. Então Deus sempre quer que você e a sua família sejam abençoados. Deus quer que a sua família seja uma família forte, abençoada. Eu não sei se você está ouvindo. Deus quer que a sua família seja abençoada. Que todas as famílias, através das bênçãos de Abraão, sejam abençoadas. E é exatamente por isso que nós enfrentamos muitas vezes oposição, uma oposição maligna. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer roubar aquilo que você tem de mais precioso. Claro, ele não quer roubar coisas que não tenham valor para você. O inimigo, ele quer roubar a sua família, os seus filhos, seus bens mais preciosos. E como é que ele entra na família? Trazendo ensinos que não vêm da parte de Deus, mudando a mentalidade através da internet, através de amigos, através às vezes até mesmo de educadores, porque a sua família, porque os seus filhos, porque os seus netos é o maior tesouro que nós temos. Entenda isso.
Por isso Deus levantou homens, Deus levantou pessoas especiais, firmes, para serem os capitães, ou para ser o capitão desse barco que é a sua família. Quando Noé estava, ou fez um barco, que Deus mandou que ele fizesse um barco, Noé dirigia aquele barco, Noé era o capitão daquele barco. Havia ali animais, mas o bem mais precioso que ele tinha era a família dele. Você, querido, muitas vezes na falta do pai, a mãe se torna capitã do barco, aquele que está pronto para ensinar, aquele que deve estar pronto, às vezes até mesmo para disciplinar, para mostrar o caminho, para dirigir, porque o seu barco não pode ser um barco à deriva, que vai para onde o vento tocar. Muitas vezes, quando a sua família vai para um rumo que você não sabe para onde está indo a sua família, muitas vezes é um caminho que se torna um caminho sem volta. Um homem de Deus chamado Josué. Josué substituiu a Moisés. Josué, ele estava dirigindo, ele estava guiando, ele estava orientando o povo de Deus. E aquele povo era um povo muito rebelde. Em muitos momentos da história, aquele povo havia se rebelado contra Deus. Voltaram a servir a outros deuses. E a palavra nos ensina em Josué capítulo 24, verso de número 15. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo. Josué 24, verso 15. Josué toma uma posição. Ele diz assim: porém, se não vos parece bem servir a Javé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades as quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, da terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. E Moisés diz assim: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, na condição de líder, de pai, de responsável pela sua casa, ele diz assim: ó, vocês não estavam falando com os filhos, ele estava falando com outras famílias. Vocês tomem o rumo que vocês quiserem, mas aqui na minha casa, ele diz assim, eu e a minha casa. Ele estava tomando uma decisão para ele e para os filhos, para as famílias. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós decidimos ou permitimos que os nossos filhos pequenos estejam distantes de Deus. Não quero ir hoje à igreja, não quero aprender as coisas de Deus. Então tá bom, meu filho, ele não quer. Hoje ele não quer. E quando o seu filho decide não escovar os dentes, você deixa? Quando o seu filho fala que não vai à escola, será que você permite? Se você estiver permitindo que seu filho fique sem escovar os dentes, ou sem ir à escola, cuidado, porque o seu barco está sem direção. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos orientar os nossos filhos, amando os nossos filhos, abraçando os nossos filhos, mas também colocando limites, quando eles não têm limites.
Porque quando ensinamos os nossos filhos, vai chegar o momento que eles vão sair desse barco, vão dirigir o outro barco que será a família deles, e eles precisam estar preparados. Mas quem os prepara são os pais, somos nós. Somos nós quem orientamos os nossos filhos. Uma certa feita está no caderno de Mateus, capítulo 23, verso 37. Jesus compara as pessoas de Jerusalém. Ele diz assim: quantas vezes, Jerusalém, eu quis colocar vocês debaixo das asas como a galinha abriga os seus pintinhos, mas vocês se recusaram. E por isso, aquelas pessoas pagaram um preço muito alto. Mas essa é a figura de alguém que cobre os filhos de oração, a figura de uma galinha cobrindo os seus pintinhos. É a figura do pai e da mãe que cobre os filhos de oração, que ensina os filhos, que educa os filhos, que orienta os seus filhos. E quando nós falhamos, quando nós erramos nisso, diz a palavra em Jeremias capítulo 6, verso 8, diz assim: corrige-te, ó Jerusalém. Corrige-te. Ou seja, tome um rumo. Tome uma direção, para que não te afaste totalmente e te tornes em uma terra deserta. Quantas pessoas se perderam, se tornaram uma terra deserta, ou seja, que não produz nada, uma terra ressequida, que não produz frutos, porque faltou ensinamento, porque faltou sabedoria, exatamente por uma falha, e muitas vezes nós cometemos a falha de querer dar aos nossos filhos somente coisas prazerosas. Nem sempre arrumar a cama é prazeroso para uma criança. Nem sempre fazer a lição de casa é prazeroso. A criança prefere a televisão, prefere o filme, prefere o celular. Mas eles precisam aprender coisas que às vezes não são prazerosas, mas lá na frente certamente vai facilitar a vida deles. Certamente vai fazer a diferença na vida deles. Então não queira apenas ganhar a aprovação dos seus filhos, apenas querer ganhar a simpatia dos seus filhos. Muitas vezes, como pai, como mãe, não somos simpáticos. Nós não podemos, eu quero repetir, que nós não podemos reter o amor pelos nossos filhos, muito embora nós não tenhamos recebido amor dos nossos pais. Não podemos reter o amor, mas precisamos aprender a colocar na direção, ensiná-los, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ensinar as nossas crianças nos caminhos que eles devem andar, porque quando eles aprendem, até mesmo na velhice, eles não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o barco, que é a sua família, que é a sua casa, não pode ter dois comandantes, senão o barco vai se partir ao meio. No ano de 2012, um navio italiano, Costa Concórdia, não sei se você se lembra, um navio que naufragou. E por que é que aquele navio naufragou? Foi, me parece que num final de ano, e o navio
afundou porque bateu em umas pedras. Por que é que o navio bateu nas pedras? Porque o comandante irresponsavelmente estava embriagado, fora do seu posto, fora do seu lugar de comando. Quando o comandante, eu estou falando com você, quando o comandante sai do seu posto de comando, quando o comandante perde a direção, esse barco estará sujeito, ou tem grandes possibilidades de bater em algumas pedras, se encalhar e até mesmo naufragar. O resultado é que aquele comandante foi para a cadeia. Quantos pais têm sido permissivos demais com seus filhos? Permissividade é permitir que os filhos façam toda e qualquer coisa, e muitas vezes crianças que ainda não têm capacidade de raciocínio, ou não têm como tomar algumas decisões, e os pais que assim procedem, estão sendo na verdade responsáveis, porque uma criança não tem capacidade de tomar decisão, ou na verdade ele não sabe o que é melhor para a vida dele. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Outros são omissos, fazem vista grossa, quer que o filho seja um grande profissional, mas não corrige as suas lições de casa, não disciplina para que estude, e é melhor que a criança fique no entretenimento, e essa criança certamente, se for criada dessa forma, não vai chegar a lugar nenhum. E você é responsável para que o seu filho seja uma bênção. Se Deus fala que os nossos filhos serão abençoados, nós precisamos de conduzir os nossos filhos para que eles realmente sejam abençoados. Então ensine os seus filhos a palavra do Senhor. Nós temos ensinamentos que são na verdade orientações, que é como a bússola, que é a palavra de Deus. E nós precisamos e nós temos a obrigação de cuidarmos também das próximas gerações. Nós somos responsáveis também pelas próximas gerações. Nós não podemos ser egoístas, imaginar que é somente a nossa comodidade, não nos preocuparmos com as próximas gerações. Mas eu tenho uma boa notícia. Acho que hoje eu estou sendo duro demais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se Deus estiver no seu barco, se Deus estiver no controle da sua vida e da sua família, nada vai dar errado. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos abençoa, apesar de não sermos perfeitos. Os nossos filhos também não são perfeitos, mas nós servimos a um Deus que é todo perfeição. Nós servimos a um Deus que é todo amor, que nos orienta, que nos abraça, que nos coloca novamente nos seus caminhos. E como pastor dessa igreja, eu preciso falar isso com você. Existe uma palavra poderosa, eu gostaria que você guardasse essa palavra, que você memorizasse esse versículo, certamente ele vai te ajudar na sua vida. Eu estou falando de Mateus capítulo 5, verso 37. Mateus, diga comigo, Mateus 5, verso 37. Que livro que eu falei? Glória a Deus, está ficando bonito.
Diz assim a palavra: seja porém o vosso falar. Seja porém o vosso falar, sim, sim. Não, não. Diz aqui a palavra, porque o que passa disso é de procedência do maligno. Aprenda a ter sabedoria, mas aprenda também a ter firmeza. Quando fala sim, que o seu sim seja sim. Por isso, pense bem antes de falar o seu sim. Medita o que é correto, o que é edificante, o que vai melhorar a vida dos seus filhos, o que vai melhorar a sua vida, a sua família. E aquilo que for sim, você vai dizer sim. E aquilo que for não, diz a palavra sim, sim, não, não. Não é sim apenas uma vez, mas é sim, sim. E não é não apenas uma vez, é não, não. Ou seja, é uma verdade sendo confirmada, sendo firmada nos nossos corações, porque o que passa disso, os argumentos, as artimanhas, as tapeações, diz a palavra que é de procedência do maligno. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos clamar pelas nossas famílias. Nós estamos orando pelas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, ó Deus. E queremos nesse dia de hoje apresentar as nossas famílias, os nossos filhos. Apresentar, Senhor, a família que o Senhor confiou a cada um de nós. E que nessa noite nós possamos afirmar: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Será que a gente pode dar uma forte salva de palmas para Jesus?